Os destaques desta edição. Encontro estadual para fortalecimento da atenção básica começa nesta terça-feira. Seguro Defeso vai injetar 200 milhões na economia do estado, diz INSS. Data base dos servidores da saúde será discutida na quinta-feira. Sem prazo para término da obra, motoristas enfrentam trânsito engarrafado com a interdição da Djalma Batista. Em meio à paralisação, TST decide que empregados dos Correios devem pagar por plano de saúde. Ministro do STF autoriza a quebra do sigilo telefônico de amigo e ex-assessor de Temer. Fachin diz que não há razão para a STF rever prisão após segunda instância. Barroso restabelece indulto natalino, mas sem perdão para corruptos. Fraude no sistema carcerário. Polícia Federal está nas ruas do Rio para cumprir mandados contra delegado, chefe de especializada e ex-secretário de Cabral. Oposição da Venezuela pede para a ONU não enviar observadores à eleição de maio. Filipino mata, esquarteja e come o cérebro da esposa, acreditando que ela era Satanás. Cidade vive horas de calmaria sem registro de mortes por violência no IML. É o Jornal da Manhã que está começando. Previsão do tempo. Variação de nuvens e pancadas de chuva localizadas que poderão ser fortes e vir acompanhadas de trovoada a qualquer hora do dia. É o que fala o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O Climatempo diz que é de 90% a probabilidade de chover 20 milímetros. Manaus amanhece com 25 graus de temperatura e a máxima de hoje não deve ultrapassar os 31 graus Celsius. A umidade do ar está em 84%. A velocidade do vento é fraca, 11 km/h. Terça-feira, 13 de março. Dia dos Santos Rodrigo, Salomão e Eulógio. Chegamos aos 72 dias do ano e faltam 293 para terminar 2018. Na leitura de ontem no Porto de Manaus, o Rio Negro havia subido 1 centímetro e seu nível em relação ao mar estava em 24 metros e 55 centímetros. Entre sábado e segunda-feira, o Rio Negro subiu apenas 4 centímetros. São normais operações de pousos e decolagens no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. O que aconteceu nesta data? Registros da história. 1943, Holocausto. As forças alemãs liquidam com o gueto judeu de Cracóvia. 1964 é realizado na Central do Brasil, no Rio de Janeiro, o Comício das Reformas, com a presença e discursos do então presidente João Goulart, de Leonel Brizola, Miguel Arraes e Luiz Carlos Prestes. O ato foi considerado uma provocação de cunho comunista pelos adversários do presidente deposto. 2013, Papa Francisco é eleito no conclave papal como o 266º Papa da Igreja Católica. 2016, manifestações contra o governo Dilma ocorrem em todas as capitais e algumas cidades do Brasil. 5h50 em Manaus. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. Vamos começar com uma informação em nível nacional. Agentes da Polícia Federal estão nas ruas do Rio na manhã de hoje para cumprir 14 mandados de prisão, sendo 9 temporários e 5 preventivas, em mais um desdobramento da Operação Lava Jato no estado. Entre os procurados estão pessoas ligadas a um esquema da Secretaria de Administração Penitenciária, entre elas o ex-secretário da SEAP, César Rubens Monteiro de Carvalho, e o delegado Marcelo Martins, diretor-geral de Polícia Especializada. Além da PF, atuam na operação agentes do Ministério Público Federal e também o Ministério Público Estadual, que investigam, respectivamente, formação de quadrilha, lavagem de dinheiro e corrupção, além de peculato, se apropriar do dinheiro público e fraude de licitação. De acordo com o Ministério Público Federal, foram desviados dos cofres públicos 73 milhões de reais. É muita gente roubando. Segundo o Tribunal de Contas do Estado, a SEAP pagava 2 vezes pelo pão que era fornecido aos presos. Um contrato era para o fornecimento do pão e outro para comprar os ingredientes. O projeto inicial previa a profissionalização dos preços, onde a SEAP contratava uma organização sem fins lucrativos para gerir um projeto de padaria. A fraude foi descoberta em maio do ano passado, quando uma auditoria do Tribunal de Contas do Estado apontou que os contribuintes pagavam 2 vezes pelo pão na compra da farinha e pelos pães prontos. Vamos às ruas da cidade, onde está o repórter Alberto Pellegrini. Bom dia, Pellegrini. Bom dia, Paulo Guerra, bom dia, Eduardo Silva, bom dia, você ouvinte do Jornal da Manhã. Horas de calmaria na cidade, Pellegrini? Tranquilidade, Paulo, no que se diz respeito a morte por violência ou morte por acidente de trânsito, nós temos aí horas de calmaria sim, Paulo. Entretanto, assaltos a ônibus, a transeuntes, continuam a acontecer.
Pelegrini, um grupo de policiais militares fechou o sentido centro-bairro da Avenida Torquato Tapajós durante manifestação no início da noite de ontem. Eles pediam o cumprimento de uma lei de evolução de carreira dos PMs e ameaçavam até fazer uma paralisação. Como é que está essa situação, Pelegrini? Pois é, Paulo, está ganhando força, cada vez mais ganhando força. E ontem eles se reuniram e fecharam por 15 minutos a Torquato Tapajós. Daí já se formou um grande congestionamento. Foi uma paralisação muito rápida, por apenas 15 minutos, para mostrar que eles estavam reunidos e que estavam aí estão dispostos sim a paralisar aí, caso não tenha aí os seus pleitos conseguidos, Paulo. E de acordo com o presidente do Sindicato dos Praças do Amazonas, Gerson Feitosa, o grupo fechou a Torquato Tapajós por volta das 18 horas. Segundo ele, policiais militares ainda não tiveram direito a uma promoção e cobram o governo por uma resposta. A Secretaria de Segurança Pública afirmou em nota oficial divulgada ontem à tarde que o BGO de ontem conta com a publicação de 2.093 policiais militares aptos para as promoções de acordo com o quadro normal e quadro especial de acesso, conforme a lei número 4.044/2014. Após a manifestação na Torquato Tapajós, a Secretaria de Segurança Pública emitiu nova nota e diz que o governo do Amazonas reitera que está aberto ao diálogo com os policiais militares, cujos representantes foram recebidos pelo governador Amazonino Mendes na semana passada, diz o novo comunicado. Vamos aguardar tão somente o desdobramento de tudo isso. Vamos aguardar, Paulo, vamos ver no que dá, vamos torcer que os policiais consigam aí, né, as suas reivindicações para que não haja paralisação. Assim esperamos que no diálogo seja resolvido. Mas a gente já sentiu aí, Paulo, que se não houver esse diálogo, os policiais estão aí prontos para paralisar. Pois é, Pelegrini, uma coisa é dizer que vai paralisar, outra é paralisar. Vamos aguardar o desfecho de tudo isso. Mas, Pelegrini, como é que estão as ruas da cidade nesse instante? Muito bem, Paulo, as ruas da cidade a gente vê aí no trânsito uma movimentação muito intensa, principalmente aqui na área onde nós estamos atuando, Paulo, na área da Zona Norte e na Zona Leste, onde ficam os principais pronto-socorros da cidade, bem como o Instituto Médico Legal. Nós transitamos pela Avenida Camapuã, a Avenida Grande Circular e também a Alameda Cosme Ferreira. E nós podemos afirmar, Paulo, que o trânsito é bem movimentado na Avenida Grande Circular nesse momento, sobretudo pelos ônibus, pelas vans, pelos micro-ônibus que estão transitando nesse momento no ir e vir do trabalhador do Distrito Industrial. Alberto Pelegrini, transporte coletivo na cidade também sem problemas. Operando de maneira tranquila, Paulo, tanto na União Cascavel, a nossa famosa Eucatu, bem como a Global, né? A Global também com a movimentação dos ônibus, o ir e vir tranquilo. Já temos informação também da Açaí. O que chama a atenção, Paulo, os usuários, sempre que vê a unidade externa do Jornal da Manhã, passando ali por perto do terminal, fala: Pelegrini, olha o ônibus, a situação dos coletivos. Paulo, ônibus velhos, ônibus cacarecos, ônibus caindo aos pedaços, pneu careca, vidro quebrado. Essa é a situação principalmente dos ônibus articulados que circulam na cidade. A frota de ônibus de Manaus, na realidade, está sucateada, Pelegrini. Pois é, Paulo, e a população sempre que vê aí a nossa unidade externa pede para que nós que a gente venha comentar esse tipo de situação. 5:56 em Manaus. Até daqui a pouco, Alberto Pelegrini, com outras notícias. Paulo. Muito bem, daqui a pouco a gente volta com essas e outras informações, mas sem antes, Paulo, mandar um abraço especial para os nossos ouvintes, o Charles Mota Leal, a Iranilda Leal, a Sheila Leal, que vai completar 18 anos no próximo sábado, o Carlos Leal e a Ana Leal. Paulo, todos eles são lá do bairro Jorge Teixeira e frequentam a Igreja Assembleia de Deus de Madureira, no bairro Nova Floresta. Tá aí a família toda aí evangélica que sempre ouve o Jornal da Manhã, mandando um abraço para nós aqui. A gente agradece a audiência no Jornal da Manhã. Paulo Guerra. É o Jornal da Manhã interagindo com os seus ouvintes. As obras para a instalação da nova rede de drenagem da Djalma Batista
chegaram a 50% nesta segunda-feira, de acordo com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, CEMINF. Ainda não há previsão para o término das obras. Segundo a Secretaria, 25 metros de drenagem dos 42 metros previstos para essa fase da obra já foram implantados. O secretário municipal de Infraestrutura, CEMINF, Marcos Rota, esteve no local na manhã de ontem e atestou que 25 metros de drenagem dos 42 previstos para essa fase já foram implantados. Rota destacou que após 72 horas de intenso trabalho, a obra segue em um bom ritmo, apesar de alguns detalhes que acabam atrasando o cronograma, como a retirada de postes e a derrubada de um antigo muro de concreto na área onde está sendo instalada a drenagem. É uma obra importante que nós não podíamos mais adiar. Existia um risco iminente aqui de queda da Djalma Batista, como também das edificações aqui no entorno da avenida. Então nós estamos trabalhando, sabemos das dificuldades que nós estamos provocando no trânsito aqui nessa área comercial. A gente pede desculpas à cidade de Manaus, mas era algo que não tinha mais como adiar, e nós estamos falando aqui da segurança das pessoas, das edificações e de uma via de um fluxo importante na cidade de Manaus, que é a Djalma Batista. Agentes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito Manaus Trans atuam nas imediações da obra, orientando motoristas quanto à intervenção e rotas alternativas. A avenida está interditada no trecho entre a Avenida João Valério e a Rua Pará. O governo do Amazonas, em parceria com os movimentos Amigos do Garantido, Marujada e Associação Amazonense dos Cantores de Toadas, lança amanhã a temporada de ensaios dos bois Caprichoso e Garantido aqui em Manaus. O lançamento vai acontecer na sede da Amazonas Tour e contará com a presença das diretorias dos movimentos, dos bombais, itens e todos os artistas que participarão da temporada de ensaios em 2018. A Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Amazonas, órgão integrante do sistema CEPROR, em ação conjunta com a polícia, em conjunta com a Polícia Civil do Amazonas, por meio da Delegacia Especializada em Crimes contra o Consumidor, interditou ontem um estabelecimento irregular por fraude em produtos de origem animal. Durante a operação foi apreendida mais de 2.000 quilos de fatiados entre queijo e presunto por estarem com prazo de validade vencidos, porém estavam sendo embalados com outras datas e marcas. Os produtos foram destruídos para não colocar em risco a saúde de eventuais consumidores. O responsável do estabelecimento comercial foi conduzido ao 24º Distrito Integrado da Polícia para que a justiça aplique a penalidade cabível. 6:05. Um grupo de policiais militares fechou o sentido centro-bairro da Torquato Tapajós durante manifestação no início da noite de ontem. Eles pedem o cumprimento de uma lei de evolução de carreira dos PMs. A erradicação do trabalho infantil nas sinaleiras de Manaus entrou na segunda fase do projeto na manhã de ontem, na Associação Espírita e Beneficente Jesus Gonçalves, no bairro Colônia Antônio Aleixo. E uma das grandes novidades dessa segunda etapa são as aulas de reforço escolar. A procuradora do Ministério Público do Trabalho, Alzira de Melo Costa, disse que essa segunda etapa tem uma peculiaridade a mais. Devido à constatação na primeira fase do programa de uma deficiência de ensino, será dado também o reforço escolar aos participantes dessa segunda etapa. Aos participantes dessa segunda etapa, disse ela, isso será realizado. Essa segunda etapa tem uma peculiaridade a mais. Durante a primeira etapa, nós constatamos inúmeras deficiências. Dentre elas é a deficiência de ensino. Nessa segunda etapa, além de nós realizarmos atividades de cultura, lazer e todo aquele atendimento da rede de secretarias do governo do estado do Amazonas, nós estaremos realizando o reforço escolar. O objetivo é que a gente consiga realmente que essas crianças alcancem uma independência educacional melhor, compatível com a idade. Vice-presidente da Associação Espírita e Beneficente Jesus Gonçalves, Porcina Almeida, disse da satisfação que a Associação Espírita está tendo em fazer parte desse trabalho. Para nós é uma alegria muito grande a Associação Jesus Gonçalves receber todas as famílias, todas as crianças envolvidas no trabalho infantil. E nós temos a certeza que nós vamos trabalhar com muita alegria, proporcionando a mudança de vida desses familiares que estão nos sinais da cidade de Manaus. O projeto Sinaleiras gerou frutos positivos na sua primeira fase. No lançamento da segunda fase, nesta manhã, 20 pais ou responsáveis pelas crianças receberam o crédito solidário do Fundo de Promoção Social no valor de até R$2.000 para montarem o seu próprio negócio. 6:07 em Manaus. Temos informações com o repórter José Alberto Zegdeg.
Muito bem, Paulo Guerra. Manacapuru aprovada para receber curso de graduação em medicina através do programa Médicos do Brasil, uma conquista inédita para o município. A Prefeitura Municipal de Manacapuru, por meio da Secretaria de Educação SEMED, realizou a adesão do programa Médicos do Brasil e conseguiu ser aprovado para que o município venha receber o curso de graduação em medicina por uma instituição privada. Uma parceria com a Secretaria de Saúde para preencher todos os critérios estabelecidos no edital de número 02, de 7 de dezembro de 2017, do Ministério da Educação, mediante autorização do prefeito Beto D'Angelo, que prontamente manifestou total interesse em trazer mais esta conquista para o município. O próximo passo será a assinatura do termo de compromisso pelo prefeito e secretário de Saúde, que, de acordo com a portaria de número 152, de 8 de março de 2018, será a partir de 13 a 22 de março do ano em curso, na Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior. Uma das ações da seleção foi a visita da Comissão de Especialistas do Programa Médico do Brasil, MEC, encabeçada pela senhora Michele Alves e senhor Ipojucan Calisto, os quais estiveram no dia 15 de dezembro com o prefeito Beto D'Angelo, o secretário de Educação Raimundo Conde, secretário de Saúde Adano Porto e a diretora do Hospital Sônia Almeida. A equipe também realizou visitas técnicas nas unidades básicas do município, Hospital Lázaro Reis e Policlínica Eneida Marques. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, Zeg Deg. 6:09. Em reunião nesta segunda-feira na sede da Secretaria de Estado de Saúde, representantes do órgão e dos sindicatos dos trabalhadores do setor aprovaram por decisão unânime o início, nesta quinta-feira, dos trabalhos da Mesa Estadual de Negociação Permanente do SUS sobre a composição da database da categoria. O secretário de Saúde, Francisco Deodato, afirmou que o governo abriu o diálogo com os sindicatos e todo o processo se dará na mesa de negociação. Também será colocada em discussão a retomada do plano de cargos, carreiras e remuneração, o PCCR, que está parado desde 2010. A database da categoria é em maio, mas os servidores da saúde estão sem reajuste desde 2015, quando o governo da época deixou de dialogar com os sindicatos. Em outubro do ano passado, quando assumiu, o governador Amazônio Mendes prometeu retomar o reajuste. Em fevereiro, o governo devolveu o pagamento do auxílio alimentação suspenso em 2016 e estendeu a todos os servidores, inclusive aos do interior, que nunca receberam o benefício. O presidente do CMEA, Mário Viana, destacou a importância do trabalho conjunto entre sindicato e governo no sentido da construção do diálogo. A categoria médica e toda a categoria da saúde, nós podemos afirmar que as negociações já existem já de algum tempo, e agora no dia 15, às 9 horas, lá no Vasco e Vasques, nós vamos reunir a mesa, então, retomando a formação inicial da mesa, mas com verificação jurídica, com tudo direitinho, para que a gente possa de vez concretizar as negociações que já estão adiantadas, e se Deus quiser, vai ser muito bom para todos os médicos e para todas as outras categorias da saúde, que nós estamos trabalhando, todos os sindicatos, de forma irmanada, para que possamos ter uma condição de trabalho melhor. 6:10 em Manaus. A Comissão Geral de Licitação do Estado tem priorizado licitações voltadas para os municípios do Amazonas. Nesta terça-feira, novos editais serão lançados para contratar empresas interessadas em executar serviços de recuperação do sistema viário de 16 municípios do interior do estado, no valor global de R$125.654,96. A revitalização da malha viária vai contemplar os municípios de Anori, Atalaia do Norte, Boa Vista do Ramos, Boca do Acre, Quaria, Irunepé, Parintins, Rio Preto da Eva, Santo Antônio do Içá, São Gabriel da Cachoeira, São Sebastião do Atumã, Tapauá, Arini, Urucará e Urucurituba. Todas as licitações serão realizadas a pedido da Secretaria de Estado de Infraestrutura, CEINFRA. O pagamento do seguro-desemprego do pescador artesanal, conhecido como seguro-defeso, deve injetar mais de 200 milhões na economia do Amazonas. Mais de 57 mil benefícios processados no estado começaram a ser pagos. As informações foram divulgadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, nesta segunda-feira. O auxílio federal é pago durante a época do defeso, quando a atividade de pesca de certos tipos de peixes é interrompida em rios do Amazonas. A restrição iniciou no dia 15 de novembro de 2017 e deve seguir até o dia 15 de março deste ano, com o objetivo de garantir a reprodução dos peixes da bacia.
amazônica. O Tribunal Regional Eleitoral, o TREAM, fechou a escolha de um membro titular para a corte. É o advogado José Fernandes Júnior. Em processo de escolha que começou a tramitar em 2015, o advogado foi nomeado oficialmente pelo presidente da República para a vaga de advogado titular do Tribunal Eleitoral, em substituição a Bartolomeu Júnior. No segundo dia de julgamento do processo que pode tornar o deputado estadual Platini Soares do PSL inelegível e ter o seu diploma cassado, os desembargadores optaram pelo prosseguimento do processo, rejeitando uma das 11 preliminares levantadas pela defesa para que o caso fosse arquivado. O relator da ação, desembargador João Simões, disse que o caso voltará à pauta hoje. Na ação, além de Platini, o ex-governador José Melo do PROS, o ex-vice-governador Henrique Oliveira do SD, Eliésio Almeida da Silva e Haroldo da Silva Ribeiro são acusados de utilizar a polícia militar para a promoção eleitoral na campanha de 2014. 6:13. Pelo menos 81 localidades distribuídas em 55 municípios do Amazonas vão ganhar reforço na geração de energia elétrica com a instalação de novas usinas e revitalização das usinas existentes. O reforço considera a demanda atual dos municípios e a necessidade estimada para os próximos 5 anos. A informação é do deputado estadual Josué Neto, do PSD, que acompanhou audiências públicas da Amazonas Energia na cidade de Boca do Acre, Irunepé e Itapauá. Para o parlamentar, o reforço na energia elétrica, além de melhorar a qualidade de vida da população, pode alavancar a economia nos municípios, uma vez que vai possibilitar que fábricas se instalem nos municípios e que alguns serviços que hoje são manuais sejam automatizados. O Ministério Público Federal vai investigar uma denúncia de que o prefeito de Itacoatiara, Antônio Peixoto de Oliveira, do PT, teria inscrito de forma indevida 2 filhas e uma nora dele no programa Bolsa Família do governo federal. A portaria de abertura do inquérito civil, publicada na edição da última sexta-feira do Diário Eletrônico do Ministério Público Federal, foi assinada pelo Procurador da República Alexandre Jabur, coordenador do Núcleo de Combate à Corrupção da Procuradoria da República no Amazonas. A denúncia dá conta de que o prefeito teria incluído entre os beneficiários do programa de transferência de renda para famílias em situação de vulnerabilidade social suas filhas, Marisa de Oliveira Pessoa e Aira Oliveira de Castro, e a nora, Alessandra Sabino de Oliveira. O município de Itacoatiara recebeu durante todo o ano passado 27,8 milhões do programa Bolsa Família. Para os 62 municípios do Amazonas, o repasse totalizou 1,15 bilhão de reais. O governo federal destinou para todo o país no ano passado 29 bilhões por meio do programa, segundo dados do portal da Transparência. 6:15. Ao lado de secretário de Estado, o governador Amazonino Mendes recebeu na sede do governo ontem 23 prefeitos do interior do Amazonas para discutir as demandas de cada município com o objetivo de formalizar convênios de repasse de recursos do governo do estado para as prefeituras municipais. De acordo com o governador, nessa segunda-feira ele ouviu cada prefeito e ao lado de uma equipe de secretários determinou de imediato encaminhamentos para a formalização de convênios para que o governo possa destinar investimentos aos municípios. Os encontros com os gestores municipais se estenderão até esta terça-feira. Manaus irá sediar o encontro estadual para fortalecimento da atenção básica, evento do Ministério da Saúde, promovido em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde. Representantes dos 62 municípios do interior do estado foram convidados para discutir nesta terça e quarta-feira estratégias com o objetivo de identificar e solucionar os principais desafios da rede de atenção. O secretário estadual de Saúde, Francisco Deodato, que participa da abertura do evento às 9 horas de hoje no Comfort Hotel, no Distrito Industrial, defende o fortalecimento das redes de atenção básica nos municípios como única forma de construir um sistema de saúde sólido e eficaz. Durante a abertura do evento, o Ministério da Saúde irá entregar o certificado ao estado e aos 62 municípios do interior pelo cumprimento das metas do programa Bolsa Família do governo federal. A representante do Departamento de Atenção Básica do Ministério da Saúde, Márcia Helena Leal, fará entrega ao secretário Francisco Deodato e ao presidente do Conselho Municipal de Saúde, Januário Neto. Na sequência, Deodato e Januário Neto farão a entrega dos certificados aos representantes dos municípios. O Amazonas está em primeiro lugar entre os estados que alcançaram a meta de cobertura e acompanhamento na atenção básica de saúde dos beneficiários do programa. Polícia.
Polícia. A escola estadual Isaías Vasconcelos, localizada no centro de Iranduba, foi arrombada na madrugada de ontem. Os ladrões utilizaram uma escada para subir no muro e adentrar a unidade de ensino. Na área interna, eles quebraram os vidros das janelas da secretaria e da diretoria, furtaram 3 computadores e um monitor de TV de 32 polegadas, que era utilizado nas câmeras de segurança, segundo informou a gestora da escola, Francinete Marinho. A servidora Marileda Almeida, que trabalha na secretaria da escola, disse que marcas dos pés de um dos ladrões foram deixadas de uma cadeira na área interna da sala, mas até o fechamento desta matéria não havia nenhuma pista dos arrombadores. O caso foi registrado na 31ª Delegacia Interativa de Polícia. Segundo o presidente da Associação de Pais, Mestres e Comunitários da Escola Isaías Vasconcelos, professor Genilson Ferreira, esta é pelo menos a 6ª vez em que a unidade de ensino é furtada. A ação de criminosos em órgãos públicos de Iranduba já está virando rotina. Recentemente, 3 homens fortemente armados invadiram a sede do IDAM, também no centro da cidade, e roubaram um carro, 8 computadores portáteis, aparelho de GPS, dentre outros objetos. Já na escola estadual Cecília Carneiro de Oliveira, no bairro Novo Amanhecer, já foi arrombada pelo menos 2 vezes. Em uma delas, os ladrões levaram quase todas as lâmpadas das salas de aula e parte da alimentação escolar. 6h21. Alberto Pellegrini diz agora o que aconteceu nas últimas horas na cidade. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, vamos dando continuidade ao nosso noticiário policial, dizendo, Paulo Guerra, que a polícia prendeu a noite de ontem Ricardo Ferreira, de 26 anos. Ele tinha acabado de roubar o micro-ônibus do transporte rodoviário, o transporte executivo. Ele estava roubando o ônibus, a polícia foi acionada e prendeu o bandido. Moradores do bairro Grande Vitória, principalmente nas proximidades da Igreja Católica, voltam a pedir socorro, voltam a pedir mais policiamento na área. Roubo de celular acontece de manhã, de tarde e de noite. Uma vergonha está acontecendo no bairro Grande Vitória. É assalto todos os dias. Os moradores pedem providências à polícia. Vamos encaminhar o caso ao coronel da Polícia Militar, o coronel Brandão, que é o comandante geral da Polícia Militar, o coronel Cavalcante, o subcomandante. Vamos levar essa demanda a eles, porque o bairro Grande Vitória pede socorro, está dominado por bandidos, por assaltantes de moto. A polícia vem pegando capote dos bandidos no bairro Grande Vitória. E mais de polícia. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, durante a noite e madrugada, num grande trabalho da Polícia Militar, 3 carros foram recuperados. Carros que haviam sido roubados foram recuperados pela Polícia Militar. A polícia também recuperou 2 motos que haviam sido roubadas a noite de ontem, num brilhante trabalho da briosa Polícia Militar. E mais de polícia. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Um bandido que estuprava a própria filha de 7 anos foi flagrado por populares e apanhou muito no bairro Cidade de Deus. A polícia rapidamente chegou ao local, senão poderia ter acontecido pior. O bandido, esse monstro que é pai dessa criança de 7 anos, a criança disse inclusive que ele já havia feito isso outras vezes. Outra monstruosidade aconteceu ontem no bairro de Educandos. Um pai estuprou a filha de 14 anos e ainda mordeu no pescoço da adolescente. Isso aconteceu no bairro de Educandos. O programa do garotinho Valdir Correia já destacava isso ontem. A notícia chegava em primeira mão da prisão desse pai monstro que morde pescoço e rosto da própria filha ao estuprá-la no bairro de Educandos. O bandido, o vagabundo, o estuprador monstro tem 36 anos de idade e o nome não pode ser divulgado.
Uma senhora, Paulo Guerra, uma senhora ontem foi encontrada morta na cama onde dormia na casa dela, no bairro do Mauazinho. O corpo foi encontrado por volta de 9 horas da manhã de ontem e o programa do Valdir Correia destacava. Naquela ocasião, chegava a informação ainda com alguns detalhes distorcidos. Naquela oportunidade, dizia-se que a idade da senhora era de 43 anos, mas confirmou agora a identidade e também a idade. A senhora tinha 67 anos de idade e foi encontrada na cama com as roupas íntimas baixadas, né? Baixaram a roupa dela e com as partes íntimas ensanguentadas. Uma senhora de 67 anos foi vítima de violência sexual e posteriormente morta no bairro do Mauazinho. Isso aconteceu na manhã de ontem. O negócio não está fácil. Muitas notícias de estupro aí nesse ano, nesse começo de ano, vem batendo recordes aí, principalmente a violência contra a mulher. Pronto socorro 28 de agosto, plantão considerado tranquilo durante a noite e madrugada, apenas um atendimento, ainda assim por acidente de trânsito, uma colisão entre carro e moto, onde o motoqueiro saiu ferido e deu entrada no pronto socorro 28 de agosto. No pronto socorro João Lúcio, um homem deu entrada vítima de espancamento, apanhou e apanhou muito. O fato deu-se no bairro Novo Aleixo. Ele deu entrada por volta de 19 horas e 30 minutos no pronto socorro João Lúcio. Pronto socorro Platão Araújo, uma pessoa deu entrada vítima também de agressão física, pegou-lhe um piau, pegou um couro baiano e foi no bairro Jorge Teixeira. Ele havia roubado, pegou um corinho e depois foi levado ao pronto socorro e posteriormente à delegacia. Ainda no pronto socorro Platão Araújo, um espancamento por causa de triângulo amoroso. Uma mulher de 28 anos de idade, há aproximadamente 2 meses, disse ao seu esposo, ao seu amado, que havia se convertido à igreja. O pastor Paulo estava cuidando de seu rebanho e ela fazia parte desse rebanho. Só que o pastor Paulo, que não é pastor, é desse pastor que abre igreja aí, diz que já é pastor, é uma célula, né? Sei lá como é que chama. Eu sei que ele tinha aberto lá um negócio, lá alugou e começou a arrebanhar os fiéis. E a senhora acabou caindo nos encantos do falso pastor e o marido dela estava desconfiando, foi até o local e descobriu que o pastor tinha um relacionamento amoroso com a sua esposa. O pastor, ele foi para cima do pastor e o pastor ainda deu-lhe um couro. O pastor endemoniado ainda agrediu o esposo de sua namorada. Rapaz, todo cuidado é pouco. Você que tem sua esposa tem que orar e vigiar. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas em Manaus. E atenção, noite e madrugada das mais tranquilas. O Instituto Médico Legal não recebeu ninguém na pedra. A pedra está vazia, modo tranquilo, ninguém deitado na pedra gelada do Instituto Médico Legal. Entretanto, a equipe do IML realizou nas últimas 24 horas 53 exames de corpo de delito. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Loteria. Vamos começar com a Quina Concurso 4.627, que acumulou. As dezenas sorteadas foram 16, 22, 28, 47 e 71. Repetindo os números da Quina: 16, 22,
28. 47 e 71. A quadra saiu para 52 apostadores, cada um vai receber R$7.556,28. O terno teve 4.652 apostas ganhadoras com premiação individual de R$127,01. A Loto Fácil, concurso 1635, saiu para 2 apostadores, um de Figueira, no Paraná, e outro de São Paulo. Eles recebem cada um R$1.227.577,26. Com 14 acertos, foram 321 apostas ganhadoras com premiação de R$2.353,37. 13.371 apostadores vão receber, com 13 acertos, R$20. 12 acertos foram 161.392 apostas ganhadoras. O prêmio, R$8. E 11 acertos? 11 acertos foram 945.993 apostas ganhadoras. O prêmio para cada uma delas, R$4. E vamos às dezenas da Loto Fácil, concurso 1635. Dezenas 01, 03, 06, 07, 08, 12, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24 e 25. Repetindo: 01, 03, 06, 07, 08, 12, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24. Fecha o jogo. 25. 6h33. Esportes. Através de seu Instagram, o pai de Neymar divulgou a visita do presidente do Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, e do diretor de futebol da equipe francesa, Antero Henrique, a Neymar, que está se recuperando de uma cirurgia no 5º metataço do pé direito na sua casa em Mangaratiba, litoral sul do Rio de Janeiro. A visita ocorre após rumores de saída do craque do PSG. Com 2 desfalques e um pedido de dispensa, Hever lesionado, Quetiar suspenso e Felipe Viseu, que já está vendido ao Udinese, e de acordo com o clube, alegou razões pessoais para não viajar. O Flamengo desembarcou sob cobertura intensa da imprensa equatoriana nesta madrugada no Aeroporto Internacional José Joaquim de Olmedo, em Guayaquil, para o jogo-chave em suas pretensões à Libertadores de 2018. Nesta quarta-feira, o time enfrenta o embalado Emelec 100% e líder no campeonato equatoriano no estádio Jorge Campoel. O técnico Paulo César Carpegiani relacionou 22 jogadores para a partida. Nesta terça-feira de tarde, às 16h30, a equipe treina no centro de treinamento do Barcelona de Guayaquil, grande rival da cidade, duas vezes vice-campeão da Libertadores. Em seguida, o grupo rubro-negro faz reconhecimento da Caldeira, o apelido da Casa dos Elétricos do Emelec. E a bola rola nesta terça-feira. Às 16h45, Liga dos Campeões da UEFA, Manchester United e Sevilha. E ainda Roma e Shakhtar Donetsk. 19h15, Taça Libertadores da América, Atlético Tucumã e Libertad. Às 21h30, Vasco e Universidade de Chile, e ainda Cerro Porteño e Defensor. Agentes da Polícia Federal prenderam na manhã de hoje o delegado Marcelo Martins, atual diretor-geral de Polícia Especializada, e o ex-secretário da SIAP na gestão do ex-governador Sérgio Cabral, o coronel César Rubens Monteiro de Carvalho, durante mais um desdobramento da Operação Lava Jato no Rio de Janeiro. Os policiais estão nas ruas cumprindo 14 mandados de prisão, sendo 9 temporárias e 5 preventivas. Segundo as investigações, os suspeitos integravam um esquema de superfaturamento e fraude no fornecimento de pão para os presos. Funcionários dos Correios aderiram à greve por tempo indeterminado em 20 estados e no Distrito Federal. A paralisação, que começou na noite do último domingo, era parcial ontem. Parte das agências abriu e atinge tanto os setores de atendimento como os de distribuição. Segundo os Correios, o movimento dos funcionários ainda não teve reflexos nos serviços de atendimento. O Tribunal Superior do Trabalho, o TST, decidiu ontem que os empregados dos Correios e seus dependentes deverão pagar mensalidade para manter os planos de saúde. O tema foi objeto de julgamento pela Seção de Dissídios Coletivos da Corte, que aprovou a proposta do ministro relator Aloysio Correia por 6-1. A ação de dissídio coletivo havia sido ajuizada pela companhia ainda no ano passado, quando não houve acordo entre empregados e direção sobre a revisão do Postal Saúde no âmbito do acordo coletivo de trabalho. 6h41.
A Procuradoria-Geral da República enviou manifestação ao Supremo Tribunal Federal nesta segunda-feira, na qual afirmou que o governo pode rever a decisão sobre a extradição do ex-ativista César Battisti. No parecer, a Procuradora-Geral Raquel Donge argumenta que, por tratar-se de medida de natureza política, a decisão é discricionária do presidente da República. Condenado por 4 homicídios na Itália na década de 1970, Battisti teve extradição pedida pelo país europeu. Iniciadas em março de 2017, as homenagens em memória pelos 25 anos de falecimento de Irmã Dulce serão encerradas com uma missa às 9 horas de hoje, quando completa-se 26 anos do falecimento da freira no santuário da Bem-aventurada Dulce dos Pobres, no Largo de Roma, em Salvador. A cerimônia será presidida pelo arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, Dom Murilo Krieger. O brasileiro Paulo Sérgio Pinheiro é presidente da Comissão de Investigação das Nações Unidas sobre a Síria e membro do Centro para o Estudo da Violência da USP. Na última semana, a comissão lançou um relatório sobre violações graves dos direitos humanos cometidos na guerra civil no país. O documento alerta que a violência no país, em vez de diminuir, como se chegou a acreditar, voltou a aumentar. O texto divulgado em Genebra, na Suíça, destacou violações cometidas por todas as partes envolvidas no conflito. A Aliança da Oposição da Venezuela pediu nesta segunda-feira para a Organização das Nações Unidas não enviar observadores à eleição presidencial de 20 de maio para evitar legitimar uma eleição que diz ser manipulada a favor do presidente socialista Nicolás Maduro. Maduro, que busca a reeleição em meio a um colapso econômico que forçou a ida de uma maré de imigrantes a países vizinhos, pediu para a ONU enviar observadores à eleição. A principal coalizão da oposição está boicotando a eleição, dizendo que o Conselho Eleitoral tem historicamente favorecido o governista Partido Socialista e que os candidatos mais conhecidos foram presos ou impedidos de terem cargos públicos. O presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, anunciou nesta segunda-feira que decidiu retomar os diálogos de paz com o Exército de Libertação Nacional. As negociações em Quito, no Equador, estavam suspensas desde janeiro após uma série de atentados atribuídos ao grupo. O primeiro-ministro da Coreia do Sul, Lee Nak-yeon, inicia nesta terça-feira uma viagem oficial para a República Dominicana, na primeira visita de um líder sul-coreano ao país caribenho em 56 anos. Depois ele segue para o Brasil, onde participará do Fórum Mundial da Água. A informação é da agência F. Com a viagem de 9 dias, Lee, que chegará a Santo Domingo amanhã, busca fortalecer as relações bilaterais com os dois países, além de aprofundar a cooperação em áreas como energia, infraestrutura e tecnologia da comunicação, de acordo com informações da agência de notícias sul-coreana Yonhap. Como parte da visita de 3 dias à República Dominicana, Lee se reunirá com o presidente Danilo Medina no primeiro encontro entre líderes dos dois países desde 1972, quando se estabeleceram as relações bilaterais. Posteriormente, ele virá ao Brasil. Parentes das vítimas do avião que caiu na segunda-feira em Katmandu, no Nepal, viajaram hoje para o Nepal em voo fretado pela companhia aérea US Bangla para tentar ajudar no trabalho de identificação dos corpos e acompanhamento dos feridos. Um dos nossos voos chegou a Katmandu com 46 parentes das vítimas e funcionários. Estamos trabalhando agora na transferência dos corpos para casa e para garantir o atendimento aos sobreviventes, disse a agência F. Kanru Islam, um porta-voz da US Bangla. Um avião Bombardier Dash 8440 da companhia aérea com 71 pessoas a bordo, 36 delas de Bangladesh, caiu ontem em Katmandu durante manobra de aterrissagem e a suspeita de que houve um erro de comunicação entre pilotos e a torre de controle. No total, 49 pessoas morreram, 25 de Bangladesh, segundo o Ministério das Relações Exteriores desse país, enquanto 22 sofreram ferimentos. O presidente Michel Temer recebeu na tarde de ontem audiência o diretor-geral da Organização Mundial do Comércio, Roberto Azevedo. Os dois conversaram sobre a decisão dos Estados Unidos de aplicar tarifas para importação de aço e alumínio. Após o encontro, Azevedo disse que o governo brasileiro está conversando com outros países afetados pela medida e estudando possibilidade de entendimento com os Estados Unidos. O ex-ministro Guido Mantega virou réu na Operação Zelotes. Segundo a denúncia, ele beneficiou o empresário Vitor Sandri em julgamento no CARP, órgão vinculado ao Ministério da Fazenda.
A multa aplicada a Santos chegava a 110 milhões de reais. O Congresso Nacional deve retomar hoje a análise de projetos na área de segurança pública. A discussão sobre matérias relacionadas a esse tema se intensificou após o anúncio da intervenção federal no Rio de Janeiro e a criação do Ministério da Segurança Pública. O ministro Luiz Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal afirmou ontem que, na opinião dele, não há razões para a Corte mudar o entendimento sobre a prisão após condenação em segunda instância. Relator da Operação Lava Jato do Supremo, Fachin deu a declaração após participar de um evento em uma faculdade em Brasília. Fachin ministrou aula magna com o tema Constituição, Direitos Fundamentais e Precedentes do STF. Para o ministro, a compreensão majoritária do Supremo, tal como se coloca, já afirmou jurisprudência. Cabe à presidente da Corte, Carmen Lúcia, definir sobre a inclusão do tema na pauta de julgamentos. Apesar de ter garantido que daria total acesso à imprensa, o presidente Michel Temer agora reavalia o que fará com o resultado de seus extratos bancários. O Palácio do Planalto informou que ainda não há definição sobre o assunto e que a divulgação à imprensa está sob exame e em análise. Alvo de duas investigações, Michel Temer sofreu mais um revés ontem no Supremo. Desta vez, o ministro Barroso autorizou a quebra dos sigilos telefônicos de um ex-assessor e de um amigo do presidente. O ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, autorizou a quebra dos sigilos telefônico e telemático do ex-deputado Rodrigo da Rocha Loures e do coronel João Batista Lima. Rocha Loures foi assessor de Michel Temer na presidência e acabou flagrado correndo com uma mala cheia de dinheiro. Lima é amigo do presidente. A decisão foi tomada em inquérito que apura o suposto favorecimento à empresa Rodrimar no Porto de Santos. Diante de uma nova crise e de um horizonte, o Planalto optou por mudar de estratégia com os aliados. Temer passou a admitir uma base menor desde que mais fiel e ativa ao defendê-lo. Em troca, virão cargos, emendas e até mesmo uma reforma ministerial. Em outra decisão, Barroso liberou parte do indulto natalino concedido por Temer em 2017 e estabeleceu critérios para a aplicação das regras. O ministro determinou que tem direito ao indulto quem tiver sido condenado por crimes cometidos sem violência. Ficaram de fora os chamados crimes de colarinho branco. Um homem de 43 anos foi preso nas Filipinas por matar e esquartejar a sua mulher, acreditando que ela, por acreditar que era o Satanás, em um crime sangrento que chocou o país asiático, segundo informaram hoje a polícia e a imprensa local. Orlando Estrela é o nome do assassino. O acusado matou a vítima com uma faca de cozinha usada mais tarde para operá-la, segundo sua própria declaração, e abrir a barriga querendo ver se ela estava grávida, pois temia que a vítima fosse gerar um filho de Satanás. Depois de descobrir que ela não estava grávida, Estrada cortou os membros da vítima, de quem também espolou o rosto, tirou os olhos, inclusive comeu partes do seu cérebro após abrir a cabeça, de acordo com os policiais. A vítima, que trabalhava com seu marido em um colégio católico, o acusou de maus tratos em várias ocasiões diante das autoridades locais, mas nunca chegou a formalizar as denúncias, segundo a polícia, e acabou morta. 6h49 em Manaus. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta terça-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Ministro Barroso exclui condenados por corrupção de indulto de Natal. Folha de São Paulo. Ex-ministro Manteiga vira réu na Operação Zelotes. O Estado de São Paulo. Advogado de Lula, Sepúlveda pertence e vai se encontrar com Carmen Lúcia. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Voltar à monarquia é um caminho óbvio, diz príncipe brasileiro. Valor econômico. Brasil estuda medidas coletivas com outros afetados por taxa do aço, diz OMC. Estado de Minas. Mineira grava assédio em voo para São Paulo e denuncia nas redes sociais. Jornal do Comércio no Recife. Triplex do Guarujá, pivô da condenação de Lula, vai a leilão em maio. Fortaleza, Diário do Nordeste. Após chacina, camp da UFC em Fortaleza receberá reforço na segurança. Porto Alegre, 0 hora. Barroso autoriza a quebra de sigilo de Rocha Loures e de coronel amigo de Temer. O Brasil Econômico. Plano de saúde lidera o ranking de reclamações pelo terceiro ano seguido. Edições impressas locais, a começar com o centenário Jornal do Comércio. Produção industrial traz mais otimismo. A crítica. Contrabando de fuzis deixa a polícia em alta. Amazonas está na rota de negociação entre PCC e milícia venezuelana que vende armas pesadas. O Em Tempo. TCE vai julgar lista de ficha suja. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram dessa edição reportagens de José Alberto Zegdeg e Alberto Pellegrini.
A operação de áudio foi de Itamar Jardina e Hamilton Cabral. A apresentação, Eduardo Silva e Paulo Guerra. Na escalada de campeões de audiência, quem vai chegar agora é Valdir Correia, que vai apresentar o programa que leva a sua assinatura. Bom dia. Valdir Correia, o garotinho. Ele vem com muita emoção, dando amor pra dar comunicação. Show de serviço, informação, pra alegrar o seu dia. Valdir Correia, o garotinho. Bate um papo com você, vamos participar, vamos debater. Ele luta junto com você pra fazer o mundo melhor. Valdir Correia. Valdir Correia, o garotinho. Programa feito pra você. O garotinho Voltei, 7h11, hora em Manaus. Voltei anunciando, minha gente, que vem muita chuva agora pela manhã. Se tá em casa, meta o pé na carreira pro trabalho, porque o tempo está totalmente nublado, tá cercando toda a cidade. Já eu falo, portanto, da previsão do tempo. Mas a chuva vem agora pela manhã. Bem, bom dia, dona terça-feira. Hoje, terça-feira, 13 de março. É o dia dos Santos Rodrigo, Salomão e Eulógio. Se hoje é 13 de março, então já chegamos aos 72 dias do ano. E para terminar 2018, ainda faltam 293 dias. Muito bem. E vem muita água, gente. Não vai ser fácil, não. Variação de nuvens e pancadas de chuva localizadas que poderão ser fortes e vir acompanhadas de trovoadas. Isso já vai acontecer daqui a pouquinho. Dê uma olhada aqui do 20º andar e tá escurecendo tudo. Muito bem. O Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais é que fez essa primeira previsão. Aí o Instituto Climatempo diz que é em torno forte, de 90% a probabilidade de chover 20 milímetros. Manaus, na madrugada, teve temperatura variando entre 24 e 25 graus. E que a máxima hoje não deve ultrapassar 31 graus. Repito, a chuva ainda vem agora pela manhã. Falando em água, na leitura de ontem no Porto de Manaus, o Rio Negro havia subido 1 centímetro e seu nível em relação ao mar estava em 24 metros 55 centímetros. Gente, entre sábado e segunda-feira, o Rio Negro subiu apenas 4 centímetros. Há pouquinho, no Jornal da Manhã da Difusora, com credibilidade, com responsabilidade, ao comando dele, Paulo Guerra e equipe, foi destacado que são normais operações de pousos e decolagens no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes até o presente momento. E não é diferente no militar de Ponta Pelada. Vamos ficar juntos com a permissão de Deus, Ele há de permitir até as 10 horas da manhã de hoje. Não é moleza não, são 3 horas de programa. O que for surgir local, nacional, internacional, ninguém te conta. Você ouve aqui na Difusora, mantenha o rádiozinho ligado. Já vamos trabalhando, já com o tempo totalmente escuro, já vamos trazendo em nível nacional que o ministro Barroso, eu gosto do ministro Barroso, acho muito legal realmente o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, suspende indulto de Natal para condenar-se por corrupção. Ele é bem diferente do Gilmar Mendes, na minha opinião.
Bem, o triplex pivô de condenação de Luiz Inácio Lula da Silva vai a leilão em maio, tá bom? Foi avaliado, aliás, vai no dia 15 de maio. Pro dia 15 de maio. Foi avaliado pela Justiça em R$2.200.000. Vamos adiante, 7h04. É hora em Manaus. A Receita Federal já recebeu 2.400 declarações do imposto de renda no fim desta tarde. Portanto, a Receita Federal já recebeu, aliás, vou passar para 2 milhões, que é o total. Não estou falando de Manaus, estou falando de nível nacional, e, portanto, já quase 2,5 milhões de declarações do imposto de renda até o fim da tarde de ontem, segunda-feira. Também destacando que o mercado financeiro reduz projeção de inflação deste ano para 3,67%. Quem aponta é exatamente o Banco Central. A quem possa interessar, divulgamos e vou separar a matéria para fazer um reforço durante a programação. A respeito da Marinha do Brasil, que abriu ontem as inscrições para o concurso público do Colégio Naval com 190 vagas. Já vou adiantando que aqui em Manaus, portanto, o posto de inscrição da Marinha fica no serviço de recrutamento distrital do comando ali do novo, o 9º distrito, que fica na Bernardo Ramos, na famosa Ilha de São Vicente. Vamos adiante, vamos trabalhando. Daqui a pouquinho eu trago novas informações também da chuva. E atenção, a partir do dia 25 agora deste mês, o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, que é o TCE, vai encaminhar mensalmente, viu, gente? Isso mensalmente, para o Tribunal Regional Eleitoral, a lista completinha dos prefeitos que não apresentaram ou tiveram as contas reprovadas nos últimos 5 anos. No resumo da ópera, portanto, o TCE vai divulgar a lista de gestores, os famosos fichas sujas. Difusora